Olá, eu sou Márcia Corrêa e a gente vai começar a falar sobre boas práticas para funcionamento de serviços de saúde com o tema segurança do paciente. Então vamos para a primeira parte. Segurança do paciente é voltada para estabelecimentos de saúde. Nesses ambientes, pessoas, tecnologias e processos estão intimamente ligados, o que os classifica como complexos. Dentro deles, risco e qualidade são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o risco, menor será a qualidade oferecida. Entendendo-se como risco a probabilidade de um determinado evento acontecer, e qualidade, a probabilidade de obtenção dos resultados desejados com o nível de conhecimento científico da época. Se entrarmos na internet, na televisão ou no rádio, quase que diariamente a gente pode ouvir uma história de um evento adverso que ocorreu dentro de um serviço de saúde. Isso provoca uma insegurança na assistência à saúde. Há milhares de anos, o pai da medicina já dizia: primeiro, não cause dano. E ao longo da nossa história, diversos estudiosos procuraram a melhoria da qualidade em saúde. Mas o marco do movimento mundial da segurança do paciente veio com a publicação do relatório Errar é Humano, uma publicação do Instituto de Medicina dos Estados Unidos em 99, que acrescentou a preocupação por uma das dimensões da qualidade, a segurança do paciente. Portanto, não existe serviço de qualidade se ele não for seguro. A Organização Mundial da Saúde, então, em 2004, lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o Programa Segurança do Paciente, numa tentativa de reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, o que é dano? Bom, dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesões, sofrimento, incapacidade ou morte, podendo ser físico, social ou psicológico. Ao redor do mundo, foram feitos e são feitos muitos estudos em busca de quantificar a ocorrência desses eventos adversos dentro de estabelecimentos de saúde. Um estudo clássico, também publicado pelo Instituto de Medicina, dizia que de 44 mil a 98 mil pacientes morriam a cada ano nos hospitais dos Estados Unidos em virtude dos danos causados durante a prestação de cuidados à saúde. Uma publicação mais recente, em 2018, feita pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, dizia que no mundo é a 14ª causa de morte. Na União Europeia, de 8 a 12% dos pacientes internados sofrem pelo menos um tipo de evento adverso, podendo levar até 95 mil mortes ano. Nos Estados Unidos, é a 3ª causa de morte. Na América Latina, 10,5% dos pacientes internados sofrem pelo menos um tipo de evento adverso. Já no Brasil, 7,6% dos pacientes internados sofrem pelo menos um tipo de evento adverso, acarretando até 8,5% de óbitos. E o que é pior, 60 a 70% deles são evitáveis. A Organização Mundial da Saúde, então, fez uma classificação internacional para a segurança do paciente, definindo incidente como o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário à saúde. Sendo assim, temos 3 categorias. A primeira é o near miss, ou quase erro. É aquele incidente que não atingiu o paciente. Mas preste atenção, a falha ocorreu, só não atingiu o paciente. Se formos falar em questão de notificação, a RDC 36 não define como obrigatória a notificação de um near miss. Porém, o serviço de saúde deve estar atento à sua ocorrência e estudá-lo, porque hoje o incidente não atingiu o paciente,
Porém, se a mesma falha continuar, amanhã ela pode atingir. Agora passamos para os incidentes que atingiram o paciente. O primeiro deles é o incidente sem dano. É aquele incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Por exemplo, é aquele incidente de queda que o paciente não teve nenhum tipo de dano, nem mesmo um simples hematoma. Os incidentes com dano são chamados de eventos adversos. São aqueles incidentes que resultaram em dano ao paciente. E a classificação do dano pode ser leve, moderado, grave ou morte. E os eventos adversos, sim, aqueles que causaram dano, a RDC 36, que veremos mais adiante, obriga os serviços de saúde a notificar em seu sistema de informação. Então, por que é tão importante se combater o evento adverso? Primeiro, porque ele não faz parte da evolução natural da doença de base. Segundo, ele é um indicador da distância entre o cuidado ideal e o cuidado real oferecido pelo serviço. Já vimos que muitos deles são evitáveis e a sua redução evita sofrimento desnecessário, gera economia de recursos e salva vidas. E quando se fala em evitar sofrimento desnecessário, não é somente do paciente e seus familiares, mas também do profissional com o qual o evento ocorreu e também da instituição. Então, o que é necessário? É necessário que os serviços de saúde realizem a gestão dos seus riscos. E o que é gestão de risco? É a aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Então, o que é necessário? É necessário que o gestor do serviço de saúde defina as atividades desenvolvidas no estabelecimento de acordo com o tipo de estabelecimento. Que ele escolha profissionais qualificados, capacitados e ou habilitados para coordenar as suas diversas unidades e que conheçam as legislações sanitárias e outros documentos legais necessários para as atividades pelas quais se responsabilizam. Os serviços de saúde devem analisar seus riscos e entendê-los. E devem desenhar processos que ofereçam o menor risco aceitável aos pacientes, aos profissionais e usuários. E se o gestor fizer tudo isso, porém ainda assim um risco atingir o paciente, como mostra o modelo do queijo suíço de James Reason, que mostrou falhas em todas as barreiras até atingir o paciente. Quando isso acontece, o serviço de saúde deve estar preparado. Ele deve ter um grupo formalmente constituído para analisar as condições que propiciaram a ocorrência do evento adverso, desenhar, redesenhar os processos, capacitar os profissionais, monitorar o evento e informar aos órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica quando dado por lei. O Núcleo de Segurança do Paciente e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar são dois exemplos destes grupos que devem estar formalmente constituídos dentro dos serviços de saúde. Com a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente vieram os desafios globais. O primeiro desafio global, em 2005, estava voltado a uma assistência limpa e mais segura, que era uma redução da ocorrência de infecções associadas aos cuidados em saúde por meio de uma campanha de higienização das mãos. Em 2007, nós tivemos cirurgias seguras salvam vidas, uma promoção de uma cirurgia segura pela adoção de uma lista de verificação antes, durante e após o ato cirúrgico.
e a mais recente, em 2017, o uso seguro de medicamentos. Promover mudanças que resultem na redução em 50% ao longo dos próximos 5 anos da ocorrência desses erros e de danos graves relacionados a medicamentos. Com todo esse movimento mundial, o Brasil também teve que começar a ter medidas. Agora nós vamos ver a linha do tempo das ações federais. Começamos em 2011, com a publicação da Anvisa da RDC 63, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa RDC dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Nós dizemos que ela foi uma semente da segurança do paciente, porque pela primeira vez se falou em segurança do paciente dentro de uma legislação voltada para serviços de saúde. A RDC 63, ela possui o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na humanização da atenção e gestão e na redução e controle de riscos aos usuários e meio ambiente. Nós, após vermos toda a segurança do paciente, entraremos nela. Na seção 2 da segurança do paciente, o artigo 8º traz: o serviço de saúde deve estabelecer estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente. E aí ela lista 8 protocolos que os serviços de saúde, conforme a sua atividade, deve elaborar e implantar. Então, ainda é uma coisa bem simples. Em seguida, em 2013, começam as legislações específicas para a segurança do paciente. Então, nós temos a Portaria 529 do Ministério da Saúde, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Atualmente, o texto da 529 encontra-se dentro da Portaria de Consolidação 5 de 2017, também do Ministério da Saúde. Cerca de 3 meses depois, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou a RDC 36, instituindo ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. No mesmo ano, o Ministério da Saúde também publicou 2 portarias, a 1377 e a 295, que instituía 6 protocolos básicos da assistência: identificação do paciente, comunicação entre profissionais, segurança medicamentosa, cirurgia segura, higienização das mãos e redução de quedas e de lesões por pressão. Em 2014, em fevereiro, teve início o Sistema de Informação para Eventos Adversos Não Infecciosos ou Relacionados à Assistência à Saúde, o Notivisa Módulo 2.0. Em 2016, através do Plano Integrado das Ações Sanitárias para a Segurança do Paciente, iniciaram-se os ciclos de autoavaliação das práticas de segurança do paciente. Nós já estamos no 5º ciclo, que se encerrou em 2020, e ele é voltado para serviços prioritários, que até 2020 são hospitais com leitos de UTI. A partir de 2020, a autoavaliação passou a chamar-se avaliação das práticas de segurança do paciente. E em 2017, a Portaria do Ministério da Saúde 774 definiu normas para o cadastramento dos núcleos de segurança do paciente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Fica estabelecido no artigo 1º normas para o cadastramento dos NSPs no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES. Os núcleos são instâncias do serviço de saúde criadas para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. Então, todo serviço de saúde
que tem definida a composição do núcleo, deve então proceder à inserção desses dados na base de dados do CNES. Nas próximas apresentações, tudo aquilo que foi falado aqui será destrinchado para vocês. Por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima parte. Tchau, tchau.